Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai fazer a configuração do seu domínio no seu site dentro da UniquePages para ele ficar mais personalizado. Então você vai conseguir usar diversas formas diferentes do seu domínio. Ó, vou te explicar em quais planos ele está liberado, quais os tipos de domínio que você pode usar, como que você vai configurar na UniquePages e como que você vai configurar em qualquer empresa que você comprou, tá? Uma coisa importante, a Unique não administra domínios, então você pode manter o seu domínio onde é que ele esteja e você só vai precisar adicionar um registro A para ele poder funcionar. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos começar. O primeiro ponto é em quais planos está liberado para você usar o seu domínio. Eu tô aqui dentro da minha conta Unique, eu vou vir aqui em planos. Bom, o domínio ele está disponível nos 3 planos pagos, tá? No plano gratuito você vai ter acesso ao domínio padrão, unique.page / o hotlink do seu site. No plano Silver você pode ter até 3 domínios diferentes. No plano Gold você pode ter 10 domínios diferentes e no plano Diamond 50 domínios diferentes. Então, esses 3 domínios diferentes são domínios que você pode usar de várias formas. Pode usar um subdomínio, um domínio principal e um domínio com roda. Você pode usar 3 subdomínios que tem o mesmo domínio, então, por exemplo, landingpage1.edu.com, landingpage2.edu.com, landingpage3.edu.com, ou você pode usar edu.com/site, edu.com/teste, edu.com/ qualquer coisa. Então, cada domínio aqui, por exemplo, no Silver, você pode usar 3 de forma mais abrangente, tá? Não precisa ser 3 de um único domínio, pode ser 3 domínios diferentes. edu.com, ana.com, atena.com. É um exemplo, tá? Então, cada plano aqui libera uma quantidade de domínios. Você pode cadastrar um domínio por site. Então, não tem como você colocar em um único site 10 domínios diferentes, que aí vai virar uma bagunça. Mas, basicamente, é assim que funciona. O funcionamento do domínio dentro da UniquePages, ele é muito simples, tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho a UniquePages. E dentro da UniquePages tem o seu site, certo? E aí você vai ter o seu domínio. Vou colocar edu.com. E você quer que esse domínio ele seja atrelado ao seu site. Porém, a maioria das empresas de hospedagem, o que elas fazem? Elas te obrigam a você ter o seu domínio dentro delas para poder funcionar o seu site. Na Unique você não precisa ter o seu domínio aqui dentro, tá? Você pode fazer só um redirecionamento. Então, vou imaginar que aqui está a Unique. O seu domínio provavelmente vai estar numa empresa de hospedagem, por exemplo, a registro.br. Você só precisa vir aqui e cadastrar um registro A, que vai apontar para a UniquePages. E pronto, já vai estar funcionando o seu site no domínio. Lembrando que o seu site ele vai ter uma URL padrão, que é unique.page / que você definiu, por exemplo, unique.page / edu, e aí você pode definir edu.com, ou pode definir lp.edu.com, ou edu.com/site. Enfim, você tem essas opções para poder definir, mas é muito simples, tá? Então você consegue ter, por exemplo, imagina que o seu plano é o plano Silver e ele pode até 3 domínios. Você não precisa deixar os 3 domínios em um único lugar na Registro BR, você pode ter domínios em outros locais. Então, você pode ter um domínio lá na Hostinger, por exemplo. E aí você tem aqui o ana.com. E esse domínio você cria um registro levando para a Unique. Você pode ter um domínio em um outro local, como por exemplo a GoDaddy. Vou colocar atena.com e você só precisa ter um registro levando para a Unique. Então você consegue dessa forma ter a gestão dos seus domínios de um jeito muito mais simples dentro da UniquePages. Bom, o segundo item é os tipos de domínios que você pode usar. Eu vou entrar aqui na Unique, em algum dos meus sites, pode ser esse aqui. E aqui você vai ter na lateral esquerda a opção configurar domínio, tá? Tudo em português, tudo muito simples de você mexer. E aqui já vai liberar 3 opções para você. Então você tem um domínio principal, por exemplo, seudomínio.com, edu.com, teste.com.br, pode ser qualquer extensão, .com, .br, .net, .io, aí fica ao seu critério, tá? Você tem a opção de usar subdomínio, então lp.edu.com, aí vai depender da sua estratégia, de como que você quer que fique no seu site, ou você pode usar domínio com rota, subdomínio.com / a rota que você quer, edu.com / quem somos, edu.com / planos, você tem essa liberdade, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui no domínio principal, ele vai pedir para eu digitar qual que é o meu domínio, então posso colocar aqui, por exemplo, edu.com. Eu tenho aqui algumas informações, então não precisa você digitar aqui HTTPS, tá? Não é necessário. Não pode digitar acento, itens com muito caractere especial, porque não vai funcionar.
Afinal de contas, não existe domínio assim. Então, edu.com. Você precisa ter acesso a esse domínio, tá? Ou o seu cliente, caso você esteja fazendo o site para um terceiro. E não precisa de www. Se você quiser que o seu domínio funcione com www, você precisa ir lá na opção de subdomínio e colocar www no subdomínio, tá? Mas aqui é só edu.com. Se eu clicar aqui em configurar domínio, ele vai me dar a instrução para eu conseguir configurar esse domínio na UniquePace. Eu já vou explicar sobre essa instrução daqui a pouquinho. Eu posso vir aqui em configurar domínio e colocar subdomínio. Aí aqui eu poderia colocar lp.edu.com. Ou se eu quiser que funcione no www.edu.com ou o seu domínio, tá? Importante, o subdomínio ele tem que ser um nome limpo, não coloca muito subdomínio diferente porque pode espantar as pessoas do seu site, tá? Você tem que ter acesso e o www é só cadastrar assim que ele já vai funcionar, legal? E tem o domínio com rota, então eu posso vir aqui edu.com/comprar. E aí, esse site que eu montei, ele vai ficar nessa rota, edu.com/comprar, tá? Importante, se você estiver usando edu.com em um outro local como o seu site, então, por exemplo, você tem ele em algum outro local que é o seu site, edu.com, e você quer cadastrar aqui na Unique edu.com/comprar, não vai funcionar, porque já tem um registro que coloca edu.com indo para outro lugar. Ele tem que estar limpo, não pode ter nenhum caminho. Um exemplo aqui, imagina que você tem aqui o edu.com. Esse edu.com, você quer colocar ele na Unique. Vou colocar aqui, ó, como a Unique. Você quer colocar ele na Unique no seu site. E você quer que o seu site seja edu.com/comprar, certo? Se esse domínio já tiver, por exemplo, em outro lugar, como a HostGator, lá no seu site edu.com, que você fez uma página nela, não vai funcionar. Ele não pode estar apontado o mesmo domínio, mesmo que aqui seja /comprar, mas ele não pode estar apontado em dois locais diferentes. Então você teria que tirar esse da HostGator para ele poder funcionar na Unique 100%, o edu.com. Se você quiser que mantenha o seu site, o seu domínio edu.com, que é um exemplo que eu estou usando aqui na HostGator, na Unique você pode usar lp.edu.com. Aí sim você consegue adicionar um outro registro que vai ser o subdomínio. E aí você tem essa liberdade maior. Então edu.com, o subdomínio lp.edu.com tá na Unique, e em outro local tá o edu.com ou qualquer outra subdomínio que você queira, tá? Então esse é um detalhe importante você entender. Agora a parte de configuração, eu vou vir aqui, ó, configurar domínio, edu.com, configurar. Eu vou te explicar agora como é que funciona isso aqui, tá? Você só precisa cadastrar o registro A no seu domínio. Eu vim aqui, ó, criei um exemplo aqui, tanto na Cloudflare como na DigitalOcean, tá? Como é que funciona? Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar o eduardo.com, aqui eu colocaria @ no nome, tá? Isso aqui é na Cloudflare, mas isso é em qualquer local que você queira cadastrar o seu domínio. Então você vai cadastrar um do tipo A, vai adicionar um registro no DNS do seu domínio de tipo A. Então, por exemplo, aqui na DigitalOcean também, ó, no hostname ficaria @ e no nome ficaria @. Por quê? Porque é só o domínio principal. Se for o domínio principal, sempre vai estar o @. Você tem que colocar o @. É como se o @ não tivesse nada, entendeu? Aqui, ó, aqui tá indicando para você, ó, nome é o @. Se, por exemplo, eu vou vir aqui, vou colocar como subdomínio, ó. Vou colocar aqui site edu.com. Aí agora, aqui no nome vai ser site. Então, na hora de eu cadastrar, eu não colocaria @, eu colocaria site. Por quê? Porque vai ser o subdomínio. Site. O domínio que eu quero, .com, tá? Nessa parte de endereço IPv4 ou no Will Direct To, que é na DigitalOcean, se tiver em inglês, você vai colocar o IP da Unique. Então, no registro A, você vai ter aqui, ó, o destino, que vai ser esse IP, é só você clicar que ele já copia. E aí, no destino, você coloca aqui no endereço IPv4, se tiver na Cloudflare. Se tiver na DigitalOcean, você coloca para onde vai ser direcionado, o destino ou o direct, aí vai dependendo do nome que vai estar lá, mas você coloca esse IP. Na Cloudflare, uma coisa importante, deixa sem o proxy, tá? Não ativa o proxy, porque senão não vai funcionar. E aqui na DigitalOcean e na GoDaddy, e qualquer outra vai ter TTL, vai ter um item chamado TTL. Você coloca o TTL o menor possível que você conseguir. Então, por exemplo, na DigitalOcean eu coloquei 3600 e aqui na Cloudflare eu deixei como alto. Mas tenta colocar o menor TTL possível, tá? Até aqui tá indicando para você, ó, TTL, o menor possível. É só você seguir isso, tem aqui também um tutorial explicando com imagens e prints como é que funciona, mas basicamente dessa forma você consegue cadastrar o seu domínio. Aí depois que você salvar, em qualquer lugar que você tenha cadastrado esse registro do tipo A, você vai vir aqui na Unique,
ativar esse pronto e clicar em salvar o meu domínio, que ele já vai ativar o domínio, tá? Um ponto importante, o domínio vai demorar uns 5 minutinhos, mais ou menos, para propagar 100%. Para você verificar se o domínio está propagado, você tem um site chamado dnschecker.org. E aí você coloca aqui qual que é o seu domínio. Então, por exemplo, uniquepages.com, coloca o registro, né, que no caso é o A, e pesquisa. E aí ele vai mostrar aqui, ó, para onde que está apontado. Se todos tiver com check, né, todos estão apontados, você vai ver qual que é o item, ó, 157245. Então é o mesmo da Unique, ó, 157245. Então ele está apontado para Unique Pages. Então essa é uma forma de você verificar se o seu domínio já propagou. Se você cadastrou lá o registro A, então você vê aqui, cadastrou o registro A, veio aqui na Unique, deu o check e clicou em salvar e deu esse erro aqui, ó, o domínio pode não ter sido configurado, aguarde alguns segundos, espera um minutinho, clica de novo. Se der o erro, você vai lá onde você cadastrou o domínio, tá? O registro A, você apaga o registro aqui de novo e vê se você fez tudo certinho. Porque se você não cadastrar algum dado certo, vai ficar dando esse erro. Mas não tem problema que se der algum erro, você chama o suporte da Unique que a gente te ajuda a configurar o seu domínio sem problema nenhum. Você que faz parte da tecnologia Unique, você tem suporte no WhatsApp em português para te ajudar em todo esse processo, tá bom? Bom, basicamente é isso. Dessa forma, você vai ter o seu domínio cadastrado no Unique Pages, funcional 100%, e você tem essa liberdade para deixar ainda mais personalizado o seu site Unique. Te vejo lá dentro da plataforma, hein? Valeu!